Opa, olá! Hoje vamos começar a nossa live da semana. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é exatamente a transição cultural, como é que isso ocorre, quando ocorre e como é que nós podemos nos preparar para essa transição. Tá, para isso nós vamos ter uma convidada. Oi, Dani, eu vou precisar de uma ajudinha sua, porque a Débora não tinha conseguido entrar. Vamos ver se agora eu consigo convidá-la. Tá, ótimo, perfeito. Acho que agora foi. Aí nós vamos falar com... Oi, Débora. Oi, consegui. Consegui, eu não sei o que estava acontecendo. Quando eu te convidava, dava, não pode participar. Eu falei, como assim não pode participar? Como assim? Isso não está na nossa negociação. Não estava no programa. Não, isso não estava no programa. De verdade, nós não combinamos isso. As pessoas devem entrar conforme vão avisando, então isso é normal nesse primeiro momento. Uhum. O que eu estava falando é que nós íamos ter uma convidada especial, a Dani já entrou. Olá, Gustavo, bem-vindo. Acho que agora as pessoas começam a entrar. E eu queria começar falando de uma coisa que eu achei muito interessante, né? Eu só soube que existia um coaching ou um trabalho de coaching focado em transição cultural porque eu te conheço, porque senão eu nunca imaginaria que existiria. Eu achei o máximo. Eu falei, gente, tanto, eu lembro até que eu comentei com você, eu falei, uau, quantas coisas dá para resolver com isso, né? E nós fizemos uma enquete, e na nossa enquete nós perguntamos se as pessoas sabiam ou conheciam, tá, o trabalho do coaching em transição cultural. E só 18% responderam que sim. 82% estava igual eu. Não sabia o que existia, mas falaram, oba, o que é isso? Então, eu queria te convidar a se apresentar. E é um bate-papo mesmo. Aqui é um lugar para a gente trazer conhecimento e você trazer como é que isso funciona, como é que você trabalha isso. Até porque hoje você não está no Brasil, né? E esse trabalho online possibilita o trabalho com pessoas do mundo todo, né? É verdade, é verdade. Bom, eu também não conhecia esse trabalho de coach de transição cultural, ou em inglês Expat Coach, ou Cultural Transition Coach, até me tornar uma. Na verdade, bom, eu vou falar um pouquinho de mim. Eu sou brasileira, nasci no Rio de Janeiro, mas durante a minha vida, durante mais de 4 décadas, não vou contar a minha idade, mas eu não tenho problema contar a minha idade. Não precisa, não precisa. Mas durante mais de 4 décadas, eu morei fora do Brasil. Morei em 5 países, em 3 continentes diferentes. E dentro do Brasil, morei na Bahia e em São Paulo, que também são 2 países diferentes praticamente, né? E Rio de Janeiro, né? Que você tinha família. Exatamente. Então, quase 3 países. Com certeza. O Brasil são muitos países, né? Países grandes como os Estados Unidos, Brasil, China, esses países, Austrália, eles têm diferenças muito grandes. E, aliás, países pequenos também têm diferenças muito grandes. Até um país como a Bélgica, por exemplo, tem uma parte que fala francês e outra parte que fala uma língua típica deles, que é o Flandres. Então, assim, mesmo dentro de um país micro, que deve ser talvez do tamanho de Sergipe, tem diferenças culturais enormes. Eu diria, Débora, até menos. Alguns anos atrás, eu fui para um casamento na minha família e eu me vi no quarto só com primas. Nós estávamos em família e de repente eu olhei e eu falei assim, gente, eu não entendo o que vocês estão falando, pelo amor de Deus, vocês estão falando um idioma que eu não estou entendendo. E elas começaram a rir, porque nós estávamos ajudando a noiva a se preparar. E elas falaram, ai, você não é mesmo, você não é mais da família. Eu falei, eu sou da família, só que mudaram o idioma, porque elas estavam falando expressões idiomáticas, que elas entendiam, e eu não tinha a menor ideia do que se estava falando. É verdade. A comunicação é um dos pontos mais cruciais na questão de diferença cultural, né? Mas só para terminar assim a apresentação, eu, na minha vida antiga, digamos assim, na minha vida anterior, eu trabalhei como executiva de marketing em multinacionais em vários lugares do mundo e resolvi
de 6 anos para cá, resolvi estudar, voltar a estudar, então fiz um mestrado de psicologia intercultural, e isso me ajudou muito, abriu muito meus olhos, me ajudou muito a entender vários processos e várias desafios e mesmo sofrimento que eu já vivi durante a minha vida, vivendo em vários lugares, e desnecessariamente, completamente desnecessário. Se eu soubesse disso antes, né? Dizem que a informação liberta, né? Que é a verdade, e é verdade. Quando a gente entende os processos, tudo fica mais fácil. E aí eu tive um chamado, digamos assim, de uma nova vocação e resolvi sair completamente do marketing e fiz minha certificação em coaching, em PNL e em treinamento. Então, hoje em dia eu trabalho com coaching individual, com coaching em grupos, trabalho com treinamento intercultural, sempre na linha não do cognitivo, ou seja, não de entender, tipo, no país tal é normal chegar atrasado, no país tal, sabe, aquelas coisas que a gente lê, isso a gente pode ver online, e são úteis, claro, são úteis, mas isso não muda o nosso comportamento, né? Porque o que eu brinco, assim, mesmo sabendo, você pega um alemão e joga ele no Brasil, e no Brasil você sabe que 15 minutos de atraso, né? Atrasar 5, 15 minutos é normal, né? Absolutamente normal. E até Não é esperado. atraso? Pois é, tá dentro do normal. E aí, o alemão, eu estou dando alguns exemplos estereotipados, mas enfim, porque é uma cultura que preza muito a pontualidade. É, ele vai até saber, porque ele leu e disseram para ele que pontualidade não é o forte do brasileiro, mas ele vai, provavelmente, se ele não fizer um trabalho anterior de preparação, ele vai ficar irritado. Então, só saber não é suficiente. Você tem que saber lidar com essas frustrações, com essas diferenças culturais, de forma que isso não impacte negativamente a relação entre as pessoas, né? Porque uma pessoa chegar numa reunião atrasada 20 minutos, se ele estiver irritado, bom, já vai tudo por água abaixo, né? Quase. Então, só o saber não é suficiente. E é interessante porque muitas vezes não é só a questão de mudar para um país. É quando você casa com uma pessoa de uma Total, cultura diferente. total. Você casa usando o estereótipo do alemão. Ele gosta de se planejar. Eu já tive clientes que, morando na Alemanha, decidiram voltar para o Brasil porque não conseguiram lidar com o sistema de ensino. Porque ela dizia que as professoras eram muito agressivas com ela, dizendo que o problema dos filhos eram ela. Porque ela não era organizada, porque ela não tinha rotina. E ela falava, mas eu vivo dentro da minha cultura, isso é normal. E ela não conseguiu se adaptar a ponto dela voltar para o Brasil, porque ela não conseguiu ficar lá. Isso é comum. O que eu acho que aqui as pessoas, às vezes, elas pecam um pouquinho em pensar sobre os seus valores pessoais versus os valores que elas percebem nas culturas, né? Então, por exemplo, uma ferramenta que eu uso, que até onde eu saiba, fui eu que criei, porque eu não sei, né? Nunca vi em outro lugar. Onde eu pego aquela ferramenta tradicional do coaching, que é a roda dos valores. Mas o que eu peço para o cliente fazer? Para ele olhar os seus valores pessoais e para ele olhar para a cultura onde ele está, qual é a percepção dele dos valores da cultura. Porque isso não existe uma verdade absoluta, né? É tudo percepção. Certo? Na psicologia nós dizemos, né, Débora? Não é o que ocorre fora que é importante, é como você interpreta dentro, né? Exatamente, exatamente. Porque você vai ter filtros, você vai ter crenças. Então, se esses dois valores, conjunto de valores, estão muito desalinhados, você vai ter um potencial para conflito, para não adaptação. Porque, e ainda mais quando você se sente na obrigação, que muita gente se sente na obrigação de integrar e de se adaptar, muitas vezes eu pergunto, eu tive um cliente, por exemplo, uma cliente brasileira morando em Portugal.
E ela estava super frustrada porque ela esperava, aí a expectativa tem outra função, que Portugal tivesse um nível de ética e honestidade muito mais alto. E ela diz que ela saiu do Brasil por conta dessa questão, que ela não se via alinhada com os valores do Brasil. E aí a gente conversando, e eu falei assim, bom, então que país é que você iria por conta desse valor, né? Ela, eu acho que para a Noruega. Aí ela fala, mas é muito frio lá. Então, existe o que a gente diz no inglês, um trade-off, uma compensação. Ok, tudo bem. Ela não está no lugar onde a ética pelo menos que ela perceba, né? A ética e a honestidade está no topo da lista dela, porque pode ser que ela não tenha se dado conta que o valor dela de qualidade de vida, estar no lugar com clima ameno, etc., também seja alto. E nessa conversa, ela relaxou um pouquinho, porque ela estava numa de reclamar sobre o país, sabe assim, isso é muito ruim, isso é isso, isso, isso. E com essa percepção, com essa digamos assim, com colocar a luz, que as coisas têm prós e contras, né? E Você sabe que cabe a você decidir o que pesa mais. Você sabe, Débora, falando dessa ferramenta, você me lembrou uma que, na verdade, não é de coaching, é de TLT, que é você fazer a roda de valor, a sua hierarquia de valores. E é interessante, porque muitas vezes nós não nos damos conta dos nossos valores. Vou te dar um exemplo bem bobo. Eu sempre reclamei que eu não namorava homens bem-humorados. E eu adoro um homem bem-humorado. Eu acho o máximo. Só que quando eu fui fazer a formação em TLT, eu descobri que os meus cinco principais valores não incluíam bom humor. Bom humor estava em 10º lugar. Ou seja, se entre um homem bem-humorado e um homem que me ame, eu fico com o homem que me ama. Entre um homem bem-humorado e um homem que eu confie, eu fico com a confiança. Entre o respeito e o bom humor, eu fico com o respeito. Entre a admiração e o bom humor, entre ele ter família ou ele ter bom humor. E aí eu parei e falei, cara, namorar um homem bem-humorado é bônus, porque dentro dos seus valores, isso não é valor. Então, eu acho que é legal esse trabalho quando você fala de olhar para os seus valores, porque as pessoas não olham para si, né? E aí, quando elas olham para si, é muito mais fácil também se adaptar ou aceitar isso que você falou da compensação. Porque faz uma diferença. Quando você entende, tá, entre esse país que eu já sei lidar, ou esse frio extremo, qual que eu lido melhor? Eu lido com esse país, então ficamos aqui. E uma outra coisa que eu acho que as pessoas também, quando mudam de país, elas não se dão conta, isso é muito comum entre os meus clientes, é que dificilmente uma mudança de cultura ou mudar de país acontece no vácuo. Acontece sem ter outra mudança também. Então, ou você está indo para um trabalho novo, ou você está indo para se aposentar, ou você está deixando um trabalho, largando uma carreira e indo acompanhar um parceiro, ou você tá abrindo uma empresa nova, ou você está fechando uma empresa. Tem sempre outra transição acontecendo. E o que acontece? Como o mais óbvio é o externo, é o ambiente, as pessoas muitas vezes tendem a olhar para um ambiente e colocar toda, entre aspas, raiva e colocar toda a sua frustração na adaptação no ambiente, quando na verdade tem muito mais do que isso. Tem outras transições acontecendo internas, às vezes, que a pessoa não se liga. Até perdas, né? Porque, querendo ou não, você ganha quando você muda para um país, mas você também perde muitas coisas. Com certeza. E são escolhas, né? Como tudo na vida, são escolhas. Eu estou assumindo que a pessoa vai por vontade própria, né? Porque às vezes não. Mas eu estou assumindo que a pessoa vai por vontade própria. Então, essas outras transições que estão acontecendo, eu vejo muito isso, muito, muito, muito. Normalmente são esposas que vão com seus maridos, infelizmente hoje em dia ainda é
né? Essa divisão mas os homens acabam indo com a empresa e as mulheres muitas vezes vão, largam uma carreira, deixam todo o seu sistema de apoio familiar, todo o seu sistema, seus amigos, e a pessoa simplesmente é jogada eu digo assim, jogaram a mulher na piscina gelada e fala, aprende a nadar, filha. Você sabe que eu tive um casal que nós fizemos um trabalho muito grande juntos, de casal mesmo, revendo o casamento, revendo a relação. E ela passou uns 3 anos, 2 ou 3 anos desempregada, e ele era o diretor. E, de repente, ela recebeu uma posição, uma proposta, uma posição em outro país, numa posição acima da dele, e eles tiveram que tomar uma decisão. Tá? Se na época eu soubesse que você estava fazendo isso, mas eu acho que já fazem muitos anos, você nem estava fazendo isso. E o que ajudou na época foi um pouco a terapia, porque ele falava assim, eu estou entrando em depressão, porque eu estou como dono de casa. Tá? E o casamento balançou muito por conta disso. Porque as pessoas esquecem, né, que quando você faz um sacrifício, você ganha algo, mas você perde algo. E esse pular na piscina gelada e aprender a nadar, na boa, mesmo que você seja muito bom, não é fácil. Não é fácil, não é fácil. Inclusive, você também tem direito de uma boia, né? Aprender aos pouquinhos. Só que as pessoas esperam que só porque você foi para um país acompanhar um parceiro, olha, você não está trabalhando, sua vida é boa, né? E não é bem assim, não é bem assim. Porque quem fica em casa cuida de toda a retaguarda, né? De toda a sustentação da casa do ponto de vista físico e do ponto de vista emocional. E também tem que começar a resolver coisas do dia a dia, muitas vezes num idioma que não conhece, num nível de solidão muito alto, porque não tem amigos, não tem ainda, e às vezes demora um tempo. Normalmente, eu digo que nós estamos acostumados a fazer amizades de forma orgânica, né? A gente faz amizades no trabalho, na universidade, no colégio, na igreja, na família, amigo de amigo. No elevador, no elevador. É muito orgânico. Quando você vai para um outro país, especialmente se você não fala a língua, você tem que, talvez pela primeira vez na vida, fazer um esforço para fazer amizade. E isso não é natural para a gente. A gente tem medo da rejeição, tem medo de se expor. Às vezes até tá de saco cheio de contar a nossa história de vida pela milésima vez para aquela pessoa. E tem uma coisa que é muito importante. Eu tenho clientes que foram para fora acompanhando o marido, às vezes porque receberam uma proposta. Quando recebe uma proposta, ela ainda tem a inclusão do grupo de trabalho. Mas de chegar à noite e chorar. Eu tive uma cliente que passou um ano. Ela fazia sessão dia sim, dia não. Porque ela falava para mim, você é a única pessoa que eu posso ligar e chorar e que não me critica. Porque todo mundo que eu começo a chorar fala, mas você está num país de primeiro mundo, você está num lugar que todo mundo queria estar, você deveria estar sorrindo, com sorte, e você está aqui chorando. E ela se sentia culpada, além de tudo, por estar mal. E eu dizia, calma, isso é normal. E isso é uma coisa muito séria, porque as pessoas se fecham na solidão, porque é muito difícil, às vezes, encontrar... e aí é uma dica que eu dou para as pessoas que estão em países estrangeiros. Procurem pessoas que também são estrangeiras. Não precisa ser da mesma nacionalidade que você. É até melhor que não seja, porque senão você cria aquele grupinho e não sai daquilo. Mas outras pessoas que sejam estrangeiras também, porque essas pessoas vão entender isso que você está sofrendo. Né? Elas vão entender, porque elas também estão passando pela mesma coisa. E eu fiz uma pesquisa quando eu comecei a trabalhar com isso, meu defeito profissional de marketing, né? Quando eu comecei a trabalhar com coach, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisa de mercado. Lógico. Então, eu perguntei para muita gente quais eram as 3 principais desafios e dificuldades que uma pessoa morando fora do país. Eu sabia pela minha experiência, né? Mas a minha experiência é a minha.
E foi assim, total. As três principais foram dificuldade em aprender uma língua nova. E isso vale também quando você já sabe a língua, porque o brasileiro acha que fala português de Portugal. Não Não. fala. Eu posso te dar um exemplo bobo. Eu lembro que eu te encontrei em Portugal, eu até brinquei com você, porque eu fui para Portugal, eu fui para o Porto, passei uma semana e fui para Lisboa. Eu cheguei em Lisboa, meu amigo foi me buscar no aeroporto, eu entrei no carro, chegando perto da casa dele, ele parou o carro e falou assim: Você tem um chapéu? Falei para ele, falei, por que raios eu iria carregar um chapéu numa viagem? Pois é, a gente Ele voltou para olhou para mim, 1940, né? aí ele olhou para mim e falou assim: Mas como você ficou no Porto? Eu falei, como assim eu fiquei no Porto? Fiquei normal. Mas choveu no Porto. Eu falei, o que o chapéu tem a ver com o Porto e com a chuva? Regina, eu quero um guarda-chuva. Você tem? Eu falei, não, guarda-chuva eu não tenho nem chapéu. Aí eu descobri que o chapéu era guarda-chuva. Pois é. Entendeu? E é uma coisa que parece óbvia, né? Tem muita. Isso eu vejo muito com brasileiros que mudam para Portugal, achando que falam português de Portugal. E não fala, não fala. E não só palavras, como a forma de tratar, né? O nível de formalidade é diferente. Então, a primeira dificuldade que as pessoas encontravam nessa minha pesquisa foi comunicação. Ou aprender uma língua nova, ou se adaptar à língua já falada. Que às vezes é mais difícil se adaptar a uma língua que você já fala do que tentar aprender uma nova. A segunda dificuldade era com relação à amizade. As pessoas se sentiam muito sozinhas, se sentiam desconectadas, elas sentiam exatamente aquilo que você descreveu da sua cliente, né? E a terceira dificuldade que eu encontrei na minha pesquisa foi, em inglês a gente chama de overwhelm, que é aquela sensação de não dar conta, de estar soberbado com burocracia, porque quem é estrangeiro passa por um monte de burocracia. Não sei se tem algum estrangeiro aí na live no Brasil. O Brasil é péssimo para estrangeiro. É uma burocracia horrível. O brasileiro não tem noção do que o estrangeiro passa no Brasil. E isso é normal, porque faz parte. Você é um estrangeiro, você tem que ter um visto, uma residência, enfim, tem uma série de. E as coisas se mesclam, entendeu? Porque a pessoa se sente assoberbada, ela não consegue comunicar bem e está se sentindo sozinha. Aí ela se sente sozinha porque ela não consegue se comunicar bem. Aí ela se sente mais assoberbada. Então, pelo que eu percebi, essas três dificuldades, elas estão emaranhadas. Sim. Elas ficam... Eu atendi uma secretária de diretoria que ela atuava só com os estrangeiros da empresa. E ela, às vezes, ela falava para mim, você não tem ideia, eles me ligam por coisas idiotas. Ela era japonesa, ela falava assim, Regina, você não sabe o quanto o japonês sofre no Brasil, porque para eles o nosso idioma é muito difícil. E não é todo mundo que fala inglês, nós ainda temos esse problema. E a burocracia, então assim, às vezes as pessoas ligavam para conversar com ela, porque eu falava, eu preciso falar com alguém, é você que tem. Então, eu entendo isso que você está dizendo, porque todo mundo acha lindo o estrangeiro. Até mesmo quando se fala em casar com estrangeiro. Eu já tive muitos problemas no consultório de casamentos de brasileiras com estrangeiro, desde o ritmo de vida, dos valores, da forma de fazer as coisas, até mesmo na vida íntima, que é outra forma de olhar a relação e que as pessoas acham que é lindo, maravilhoso e não entendem os conflitos. É verdade, é verdade. E muito, o que eu percebo nessas relações com duas nacionalidades, né, é que muita coisa a gente assume, né, porque é o que a gente conhece. Como então, a gente assim? assume que tem que ser assim. Por exemplo, sei lá, eu vou te dar um exemplo. Você vai no Brasil e no resto do mundo, antes do Covid, a gente estava acostumada a dar 2 beijinhos, né? Ou um beijinho, ou o que for. Mas tem beijinho envolvido.
Quando você vai para um país como a Finlândia, ninguém se beija, né? Ninguém super, é um olhar de longe. Então, se você está numa relação com um finlandês, você vai achar que ele é mais seco, mas não é ele, é a cultura dele. E eu até, quando eu fiz um intercâmbio, né, quando eu estava na universidade na USP, eu fiz intercâmbio na França. E tive uma menina que dividiu o quarto comigo, era finlandesa. E era assim, nós ficamos super amigas, mas era a dupla improvável, né? Uma brasileira e uma finlandesa. E ela me disse assim, e na França todo mundo também se beija, né? Beijinho para se cumprimentar. E ela dizia assim, Débora, não entendo. Você acabou de conhecer essa pessoa, por que você vai dar um beijo nela? Não entendo isso. Uma coisa tão íntima quanto... Não era beijo na boca, mas assim, tem um contato físico. E eu comecei a perceber, a olhar as coisas do ponto de vista dela, entendeu? E eu falei assim, realmente, uma coisa que eu sempre fiz de forma automática, nunca pensei duas vezes sobre dar beijinho, mas ela tem uma certa razão. Eu nunca vi essa pessoa na vida. Eu vou começar... Entendeu? Então, assim, quando a gente para refletir e para perguntar e não tomar como pessoal. Então, assim, não é ele que está sendo grosso comigo. E você pergunta. Isso que eu digo sempre para os meus clientes, assim, pergunta sempre, assuma nunca. São as únicas sempre e nunca que eu digo para mim. Porque o resto a gente não pode dizer sempre e nunca, né? Mas assim, não assuma nada, porque tudo que você acha que sabe numa nova cultura não vale nada, não serve para nada. Porque você está com outras referências. E pergunte sempre, porque normalmente, a gente assume como pessoal. Ai, fulano é grosso. Fulano é grosso comigo. Fulano é isso. E pode não ser o caso. Então, pode não ser pessoal. Pode ser simplesmente do jeito que as pessoas estão acostumadas a fazer. Mas você sabe que você me lembrou uma situação que eu vivi. Eu estava com uma amiga, nós pegamos um táxi de madrugada. Nós estávamos na Europa e o taxista, ele para onde nos levou, não posso reclamar, ele não foi deselegante, nada. Só que ele não foi amigável. Tá? Ele não perguntou como nós estávamos, ele não, olá, tudo bem? Ele não fez isso, ele foi extremamente profissional. Eu lembro que a minha amiga desceu do carro extremamente incomodada, querendo fazer uma reclamação dele, porque ele tinha sido grosseiro. Eu disse, mas onde ele foi grosseiro? Não, ele lida com o público, ele tem que ser sociável. Eu falei, tá, mas ele não foi antissocial. Ele não foi amigável. Até porque são 2 da manhã. O cara tá aqui nos atendendo e nos atendeu bem, não fez uma gracinha, não fez nada, tá tudo bem. Mas ela ficou inconformada por dias. Por quê? Porque a pessoa tinha sido formal. Pois é. E assim, na verdade, é a cultura lá. É a cultura. Aí você se adapta aqui. Eu falei, não é que eu me adapto. Eu sou neta de italiano. O italiano, ele é muito pá, pá, pá. 2 e 2 são 4 e tá tudo bem. Ele não é, olá, como você está? Tudo bem? Essa história que italiano é assim, não é real. É uma fantasia que criaram sobre os italianos brasileiros. Pois é. Entendeu? E aí as pessoas ficam, como é que se diz? Criam um problema quando não tem, né? Exatamente. E assim, e aí é que tá, você não conseguir ter a perspectiva de fora, né? Então, eu sempre digo assim, quando você começar a se sentir incomodado, como estava sua amiga, pare e pense e reflita. Sim. Mas naquele momento foi possível, né? Porque eu comecei a conversar com ela e eu falei, eu não estou entendendo o seu incômodo. Mas às vezes nós estamos sozinhos, né? Nos meus treinamentos eu falo assim, que tem uma varinha mágica na comunicação intercultural, que é the magic P, né? Que é o P mágico, que significa parar, pensar e perguntar. Quando você faz essas três coisas... Quando você faz essas três coisas, a comunicação flui muito melhor. Você sabe, Débora, que você me lembrou uma coisa? Uma situação que eu vivi em Lisboa também.
Eu estava pegando aquele ônibus vermelho que faz o turismo. Eu entrei, tudo bem, estava lá de pé. De repente, um brasileiro, o ônibus parou e ele perguntou para o rapaz que estava: moço, esse ônibus passa em tal lugar? E o motorista se enfureceu. Eu achei que ele fosse descer e bater no rapaz. E aí eu comecei a rir. Eu falei, gente, o que pegou? Aí ele foi embora reclamando. Aí passou uns 2 pontos. Eu olhei para ele e falei, eu posso te fazer uma pergunta? Porque eu não entendi. Se você não se ofender, porque eu queria entender. Porque eu não entendi. O rapaz te fez uma pergunta, onde estava tal lugar? Por que você ficou tão bravo? Porque ele estava me chamando de moleque. Eu não sou moleque. Eu falei, ah, tá. É que no Brasil, moço, pra gente, é um homem entre 20 e 40 anos. É até um elogio ser chamado de moço. Aí ele olhou para mim e falou, é? Eu falei, é. Por isso que eu não entendi e te perguntei. Obrigado por ter me explicado. Ele falou assim, mas aqui é muito agressivo. E é mesmo, e é mesmo. Então, assim, por isso que é importante, e aí, assim, eu acho que nisso, e eu posso falar mal de brasileiro porque eu sou brasileira. Concordo. Eu acho que nisso, eu acho que os brasileiros, pelo menos a maioria que eu tenho visto, que vão mudar para um outro país, especialmente Portugal, pecam nisso. Acham que falam o idioma e não procuram saber sobre as nuances da linguagem, entendeu? Não procuram saber sobre esse detalhe, que chamar de moço é ofensivo. É que nem chamar de moleque no Brasil. Ele me explicou Pois e eu pensei comigo, isso ficou anotado na minha agenda, né? porque assim... Deixa eu te fazer uma pergunta. Por exemplo, vamos imaginar que eu decida mudar para Portugal. Tá? Cansei do Brasil, consegui minha cidadania portuguesa e decidi viver em Portugal. Tá, mas eu já sei que você existe, eu já sei que existe aí um coaching para trabalhar essa transição cultural. Como é que seria esse processo? Porque isso nós nunca conversamos, eu tenho muita curiosidade, porque às vezes eu tenho pessoas mudando, não às vezes para Portugal, para outros lugares, e eu queria entender um pouco melhor. Como é que funciona? Tá, eu já descobri você, Débora, decidi mudar. Como é que funciona? Tá bom. Então, primeiro, isso é uma metodologia que eu uso tanto para quem está participando do coaching em grupo, como coaching individual. Uhum. Tá, eu posso fazer nos dois, então. Falar sobre o seu objetivo. Pode fazer nos dois. A gente vai olhar sobre. Eu vou desafiar você a pensar não só no porquê você quer mudar, porque isso todo mundo já mais ou menos sabe, mas responder a pergunta de para que você quer mudar. É sutil a diferença, mas é importante, porque o porquê, porque eu quero sair da violência, eu quero uma vida mais tranquila, a gente tende a justificar quando a gente pergunta o porquê. O para quê foca na construção da nova vida. Então, essa é uma ferramenta que eu uso, que é começar a pensar no o que você quer construir nesse novo país. Né? É aí além do porquê. Esse é o primeiro ponto. Depois, a gente trabalha com, que eu chamo em inglês, o closure, ou seja, fechamentos. Né? Como é que você vai dizer adeus, dizer tchau a tudo que você tem no Brasil? E quando eu estou falando isso é pesado, hein? Porque se você não fizer esse trabalho de fechamento, de conclusão de etapa, quando chegar a fase de choque cultural depois da sua lua de mel no país novo, você vai sofrer muito mais. Então, vamos fazer um fechamento de capítulo. De como é que você vai dizer adeus às pessoas? Como é que você vai dizer adeus a lugares? A gente tem aquele barzinho que a gente adora, aquele restaurante que a gente vai tomar café com as amigas sábado de manhã. Tem que dizer adeus a tudo isso, tem que dizer tchau a tudo isso, tem que fechar esse capítulo. Então, o começo do trabalho, isso é um conceito
que eu aprendi num livro, não vou saber o nome em português, é chamado Managing Transitions, do William Bridges, que o conceito dele é que uma nova fase só começa quando a fase anterior acaba. E isso é um problema que muita gente que está mudando para um país novo, começa a pensar só no futuro, quer fazer as coisas, quando você precisa fazer o seu fechamento, fazer a conclusão. E entre o fim de uma etapa e o início da nova etapa, tem um período que ele chama de zona neutra. E é um limbo. Você não saiu ainda, mas você também não chegou. Eu chamo entre pontes. Você saiu de um lugar, você está no meio de uma ponte e você não chegou na outra ponte. Exatamente. Então, essa fase, ela é crítica. Porque ela é uma fase normalmente muito desconfortável, cheia de incertezas. Mas é uma fase de ouro para você desenhar a sua nova realidade. Então, o que eu faço com o cliente nessa fase? Normalmente eu trabalho em inglês, então os termos que eu tenho são em inglês. Mas eu chamo de Key Inventory, que é o que você listar 3 coisas, ou listar as coisas da sua vida que você gosta e que você quer manter. Coisas que você não gosta e que você quer eliminar. E coisas que você quer incorporar, quer começar a fazer na sua vida. E isso vale para tudo, desde tipo tomar 8 copos de água por dia, até pessoas tóxicas que você quer eliminar da sua vida, e outras coisas. Então, é fazer um inventário da sua vida para você começar a utilizar essa zona neutra, essa área neutra, para realmente, com consciência, construir a sua vida nova. E não simplesmente ir no piloto automático, como a maioria das pessoas fazem. Sabe que você falando isso, me veio aqui uma questão que eu acho que é muito legal e que eu acho que eu vou incluir isso no trabalho com os meus clientes que estão casando, se separando. Porque nós não fazemos isso, né? Nós fazemos, mas não com metodologia, né? Pois é. Nós falamos, mas eu acho que isso que você falou, eu acho que isso vale também quando você decide emagrecer, que é uma mudança de vida. É qualquer quando transição. Você é promovido. Qualquer transição, seja de carreira, você foi promovida, você deixa de pertencer àquele grupo para pertencer a outro, você se casa, é a mesma coisa, você viveu uma vida com peso acima da média, você começa a ser uma pessoa com outro peso, é uma transição. Ou seja, isso daí não é só para cultura, né? É para tudo que envolve. É para tudo, é para qualquer transição. Inclusive, esse livro, onde eu peguei esse conceito, ele fala de várias transições. Ele fala de casamento, de divórcio, de novos empregos. Eu adorei isso. De aposentadoria, de tudo, e eu acho, quando eu li esse livro, eu falei, nossa, né? Foi um conceito que eu falei, gente, isso é demais. Como é que eu não li isso antes? Não, você está falando isso agora e eu estou fazendo uma série de associações que eu trabalho no consultório de uma forma, mas isso daí traz uma outra clareza para a nossa vida, né? Eu gosto muito, acho que vem da minha administração de empresas, do marketing, eu gosto muito de ter estrutura nas coisas, né? Porque a gente sente muito, eu falo assim, eu sinto... Então, o que eu gosto do coaching, e eu criei essas ferramentas para isso, algumas eu adaptei, outras eu criei do zero, porque elas dão uma dimensão mais concreta aos sentimentos que eu chamo assim, enquanto você não coloca no papel, são impulsos elétricos do seu cérebro. É verdade. Então, assim, coloca no papel, escreve isso. Eu tenho uma apostila, né, que eu mando para o cliente, para ele escrever. Falei, não quero que digite, eu quero que escreva à mão. Porque a pessoa começa a pensar de forma mais estruturada. E o mais importante, quanto mais consciente você faz essa mudança cultural, mais você respeita as suas como é que eu vou dizer? Os seus limites. Porque existe muito aquela crença de eu preciso me adaptar.
Eu digo, você não precisa nada. Ninguém precisa nada. Você tem que respeitar o seu ritmo, respeitar a sua. Então, assim, tem gente que e não é nem questão de personalidade, né? É fase de vida, às vezes. Às vezes você tá mais confortável financeiramente, às vezes você está menos confortável financeiramente, às vezes você tem filho pequeno, você tem filho maior, ou não tem filho, ou está solteiro, ou tá casado. Cada pessoa vai ter a sua particularidade, vai ser diferente. Então, como todo mundo é diferente, você não precisa seguir modelo nenhum, porque não existe modelo. Sim. Na verdade, você vai criar o seu modelo personalizado, porque é o que vai servir para você, né? E normalmente, qual o tempo de duração desse trabalho, Débora? Olha, Por eu exemplo, costumo isso trabalhar. seria algo interessante de você começar quando você já mudou, antes de mudar. Como é que. Se, o mundo É perfeito, assim. tá? É, Vamos falar do que o mundo nunca é perfeito, mas vamos falar do não, mundo não. perfeito. Então, o ideal é você começar a fazer esse trabalho antes de mudar. E eu diria uns 2 ou 3 meses antes daquela fase de mudança com caixa, né? Empacotar coisa. Por quê? Porque essa mudança com caixa, e também eu trabalho com cliente com isso, assim, ajudando a pessoa a entender que nossos objetos, elas têm simbolismo, elas representam coisas. E muitas vezes é muito difícil a gente se desfazer de coisas. Então, é bom começar esse processo antes de você entrar na fase de começar a sentir tem tanta coisa para fazer, eu não consigo fazer nada, porque você precisa de tempo e de espaço mental para processar tudo isso. Então, outra coisa que eu também trabalho com o cliente é ajudar a pessoa a fazer essas decisões, o que que eu levo, o que que eu não levo, o que que eu faço com aquilo que eu deixei. E aí eu tenho toda uma metodologia que eu uso tanto no grupo, no coaching de grupo, como no coaching individual, como nos meus cursos online. Existem objetos que eu digo que são emocionais e práticos. Então, e uma coisa pode ser prática e também ter emocional. Eu dou o exemplo do um saca-rolha. Um saca-rolha é super prático, né? Serve para abrir garrafa. Mas aquele saca-rolha você ganhou de um amigo no dia que você teve a sua promoção na empresa XPTO. Então, aquilo não é um saca-rolha, mas aquilo você tem uma conexão emocional com aquilo. Então, quando você for ver os seus objetos, de você escolher aqueles que te dão força, aqueles que te dão boas memórias, e não aqueles que te lembram coisas tristes, que vão te trazer para baixo. Aqueles que vão te ajudar a seguir em frente. O que eu trabalho também com o cliente é na construção do conceito de lar. Então, muita gente, isso aconteceu comigo também, muita gente vai para uma casa nova, um apartamento novo, e se sente super mal. Ou porque é tudo mobiliado, não tem a cara da pessoa, ou não interessa. Então, a gente trabalha o que é lar para você, o que te dá essa sensação de lar. E às vezes são coisas que você nem imagina. Eu tive uma cliente que a gente fez esse trabalho de descobrir o que dava o sentimento de lar para ela. E sabe o que era? Era lata de, como é que chama isso? Aquele spray de cabelo? Laca? Como é que Laque. chama isso? Aquele que a gente... Laque? Laque. É laque, Isso, spray, né? laque. Porque ela lembrava da mãe dela, quando ela era criança, que usava aquele negócio no cabelo. E para ela aquilo dava aquela sensação, aquele cheiro do laque, dava aquela sensação de acolhimento. E o que a gente fez? Eu falei para ela, o dever de casa dela foi comprar uma lata de laque. Você sabe que você falou isso e é interessante, né? Eu tive um ano que eu dei de presente para as pessoas, não tinha o que dar aquele ano, eu estava procurando, eu dei uma caixinha para cada cliente de bala de leite condensado da Copenhague.
E eu tinha um cliente que tinha acabado de voltar ele morava fora e estava morando no Brasil, e ele começou o processo por isso. E ele olhou para mim e disse assim para mim, quando eu dei a bala para ele: você é a segunda mulher mais importante da minha vida a partir de agora. E eu olhei para ele e pensei comigo, o que eu fiz? Ele falou assim: eu amo leite condensado. E a única mulher que me dava isso era minha mãe. E a mãe dele tinha falecido fazia uns 2 anos. E ele falou: agora uma outra mulher me deu isso. Você não sabe o significado que isso tem para mim. Eu nem sabia que existia essa bala, porque eu só comia em lata. E aí eu acabei criando um dependente da Copenhague, né? Mas foi muito interessante, porque para ele, aquilo foi o que deu o acolhimento do retorno para o Brasil. E um ato inconsciente, né? Então, eu entendo isso que você quer dizer e o quanto nós não criamos isso no nosso lar, né? Total, total. E quanto nós desperdiçamos dinheiro com móveis caríssimos, com coisas que não servem para nada, para nos dar essa... Às vezes... E o que ela fez, essa cliente, ela ficou com essa lata de laque, né? Com laque, e colocou no quarto dela e virou uma espécie de âncora para ela, né? Porque ela representava o sentimento de lá. Então, eu trabalho muito com isso com o cliente, porque isso é fundamental para você se sentir aquela sensação gostosa de estar confortável, de estar à vontade, porque num ambiente em que tudo é diferente, tudo. Você lembra quando você começou a dirigir, Regina? Que a gente ficava olhando para todos os espelhos, olhando para todos as luzes, eu tive né? impressão, Débora. Via uma pessoa a 3 quilômetros de distância, a gente parava né? É isso que você sente quando você está numa cultura nova. É tudo novo. Você está em estado de alerta o tempo inteiro. É exaustivo. É exaustivo mentalmente. Então, o seu lar, o lugar onde você mora, deve ser aquele lugar que você sente à vontade, que você tá, que você fica tranquilo, que não tem que ficar pensando em nada, porque você precisa... Tem que ser um lugar seguro, né? Exato, um lugar seguro exatamente. E aconchegante. Você precisa recarregar. Porque lá fora você vai precisar ficar no estado de alerta, porque faz parte da aprendizagem. Você sabe, Débora, que eu gosto muito de filme, né? Eu sou, assim, viciada em filmes. E teve um filme, quando eu comecei a fazer a minha formação em análise transacional, a gente fala muito de âncora. E dentro disso, teve um filme que na época eu reassisti, que foi E o Vento Levou. E a atriz principal, ela usa uma frase contínua: eu tenho que voltar para Tara, que é a cidade dela, e me recarregar. Então, eu acho que isso que você está dizendo é como se nós tivéssemos a casa da nossa avó na nossa casa. Que é aquilo total. Que, quando eu chego lá, agora eu posso relaxar porque agora eu estou segura. Aí eu tenho forças para o dia seguinte. E se eu não tiver isso, automaticamente, como é que eu vou sair o dia seguinte? Não vou sair, né? Eu vou estar já exaurida. Ou você vai sair com um custo alto, né? Muita gente entra em depressão, muita gente tem altas crises de ansiedade. Sim, até o burnout, né? Que agora está tendo, porque a pessoa ela entra num estado tão forte de hiperatividade que a mente não para, a mente fica assim. E aí ela começa a desenvolver doenças que não tem o menor sentido. Tá? E levam-se anos para se curar, porque às vezes ela não tem esse lugar seguro. Então, basicamente, eu também trabalho com outras coisas. Eu explico, e aí é uma parte mais de treinamento, mas explico como é que é a curva típica de adaptação. Então, tem cada pessoa vai ter uma trajetória diferente, mas existe uma certa consistência em etapas. Então, normalmente, primeiro tem uma lua de mel, que é aquele período que você tá, aquela época que você tá assim, turista, né? Você tá experimentando tudo é novidade, tudo é maravilhoso. Depois vai chegar uma parte que vai cair a ficha. E aí é a fase do choque cultural. E o cair a ficha pode ser um monte de coisa. Pode ser começar a chegar conta em casa, começar a ter cobrança no trabalho, começar a sentir solidão.
As coisas que são novidade já não são tão novidade. E aí essa é a fase mais difícil, é uma fase normal, mas é uma fase mais difícil que você tende, alguns sintomas assim, mais típicos são, você tende a idealizar o país onde você morava antes, né? Você vê tudo com olhos cor-de-rosa. Sim. Era tudo lindo, era tudo lindo, maravilhoso. Você esquece da coisa ruim, é memória seletiva. Sim. E eu tive uma cliente que ela estava, uma brasileira em Portugal, e ela falou assim, ai, porque em São Paulo tudo andava mais rápido, eu já era mais eficiente, e eu conseguia ir para academia às 7 da manhã, e papapá. Eu falei, olha, será que você não está entrando numa fase de choque cultural? Eu não estou em fase de choque cultural nenhuma, que é outro sintoma, é negar, né? E aí eu falei assim, mas então, se São Paulo era tão bom, por que você não está lá? E aí a ficha dela caiu. Mas eu acho que isso se reflete em tudo, como é interessante, né? Porque você está falando de uma mudança cultural e me vem muito relacionamentos na cabeça, porque quando você começa a ter problemas com o teu parceiro ou parceira, você começa a idealizar o antigo, que era um horror, para achar que assim você não tem que lidar com aquela nova situação. Pois é. Então, isso é do ser humano, né? E depois se você, é uma fase que pode ser muito difícil. Se você trabalha com um coach como eu, não é tão difícil. Primeiro, porque você vai identificar logo: opa, isso está acontecendo. E você vai ter ferramentas para passar por essa fase com mais tranquilidade. Mas é importante também passar por essa fase, não é? Eu não acho que você deva empurrar debaixo do tapete. Não, é importante, né, Na reconhecer. verdade, o coaching te possibilita fazer o caminho com mais tranquilidade. Não é que você não vai fazer o caminho. Você vai fazer o caminho, vai ter pedra, vai ter cobra, vai ter água, vai ter chuva. Mas o coaching vai te ajudar a dizer, na hora que você para e fala, daqui eu não quero mais sair, ele fala, não, eu estou aqui do teu lado. E você continua. E isso faz toda a Exatamente, diferença. exatamente. E você sabe o que fazer. Quando tiver pedra, eu já sei o que fazer, porque eu já sei que vai ter a pedra e pum, e não, você não tropeça. Depois a próxima fase é uma fase de ajuste, que você já começa a se sentir um pouco mais, entre aspas, normal. E a última fase é a fase do que a gente chama a fase estável, onde você já se sente em casa naquele lugar, né? Muita gente que mora fora não se sente local, né? A pessoa, eu acredito nisso. Eu acho que é muito difícil você se sentir como acontece, mas é muito difícil você se sentir realmente como uma pessoa daquele país. Talvez depois de 20, 30 anos. Mas você já se sente reconhecido, você já tem referências. E uma coisa interessante é que, como estrangeiro num país novo, é possível, e já aconteceu comigo, eu passar por todas as fases num dia só. Te entendo. Então, assim, e desmitificar isso, entendeu? As coisas não têm que ser perfeitas. Aconteceu comigo um dia, eu estava tentando resolver uma coisa no telefone, porra, que porcaria, isso é super burocrático, eu detesto esse país. Depois, eu fui caminhar num parque e falei, nossa, que lugar lindo. Foi o meu momento de lua de mel. Depois eu fui num restaurante que eu tô acostumada a ir para o almoço, o garçom já me conhecia, oi, tudo bem? Já sabia então eu já me sentia acolhida. Quer dizer, eu passei por todas as fases num dia. E é Em assim, questão de horas, né? em questão de horas. Então, assim, é tirar um pouco o mito de que a vida vai ser perfeita. Porque não vai. Sabe por quê? A vida não é perfeita em lugar nenhum. Eu pensei nisso agora. A vida não é perfeita. As pessoas têm uma fantasia de que a vida tem que ser perfeita. E o perfeito não existe aqui nesse planeta. Não existe. Não existe. É pegar aquilo que você está vivendo e o que eu aprendo com isso, essa dificuldade agora. E, óbvio, com o coaching, né, é mais fácil, porque você tem uma pessoa que pode te guiar e pode te. Tem tem uma expressão que eu gosto muito, eu vou traduzir do inglês, que é assim: quando você está dentro do frasco, você não consegue ler o rótulo. Uhum.
Então, eu uso muito essa analogia, essa metáfora, que eu acho que o papel do coach é colocar um espelho para que você possa ver o rótulo refletido. E, óbvio, ele vai estar ao contrário, porque está com o espelho. Então, a sua interpretação é pessoal. Eu Eu gosto acho que muito isso dessa daí. analogia. Eu gostei muito dessa metáfora, porque eu acredito muito nisso. Débora, nosso tempo está terminando. Eu quero te agradecer muito por ter aceito o meu convite, porque eu achei que esse assunto era super importante. Eu sei que muitas pessoas que vão assistir a sua live depois, porque muita gente, por causa dos horários aqui, de estar em Claro, home office e tudo, muitas pessoas acabam depois me dizendo: ah, eu adorei, mas eu assisti à noite, assisti um dia depois. Então, eu acho que assim, né? Isso daí vai se propagar. E vou tomar liberdade também de divulgar em alguns grupos que eu participo, porque eu acho claro, que isso é super importante. E claro. depois a Dani vai passar para você o link dessa live que a gente colocou no YouTube para você poder usar. Tá bom, Tá? combinado. Se você quiser usar para algum exercício, alguma coisa, vai estar aí. Tá, joia. Obrigada. E olha, foi um prazer, obrigada. Eu já te conheço, já nem sei quantos anos eu te conheço. Então, já há muito tempo. Já perdi a conta. E obrigada, foi ótimo. Qualquer momento. E olha, assim, mesmo dentro do país, isso acontece. Então, isso não é só para mudança de país, né? Você falou que tem grupos, então quando você lançar o próximo grupo, nos avise, Tá porque eu bom, vou divulgar dentro da minha rede, porque aí eu tá faço bom, uma associação com a live que nós fizemos. tá joia. Tá bom, Tá? combinado. Nisso daí eu posso fazer, porque eu acho que isso daí é bárbaro e ajuda. Eu tenho um grupo de brasileiros que eu já atendi em constelação, em coaching nos Estados Unidos. Então, depois eu vou, quando você lançar o grupo, eu vou mandar para eles, junto com a live eles já receberam. Tá bom, Mas aí eu também divulgo. tá Isso dá bom. para fazer. Tá joia. Obrigada, Tá Regina. bom? Então, super obrigada. E quem Obrigada. tiver dúvida, quem tiver alguma questão para a Débora, dentro da live tá os dados dela, porque a Dani sempre coloca, ou se não encontrar, manda aí para nós uma mensagem e nós passamos. Tá joia. Tá? Combinado. Então Um tá. super beijo. Beijo, obrigada. E para todo mundo, muito grata por terem participado conosco dessa conversa. E eu espero vocês na quarta que vem. Então tá. Tchau, Débora. Beijos, tchau.